Olha o tamanho de Deus. Olha o tamanho de Deus. Tá aí uma grande pergunta, uma pergunta com dificuldade de resposta, porque algumas pessoas acham que Deus é um ser humano, que ele tem a nossa estatura, a nossa forma física, mas de fato, segundo a Bíblia Sagrada, qual o tamanho de Deus? Dá para nós definirmos um tamanho para o Criador? Antes de chegar nesse tema, nós vamos tratar sobre a criatura, sobre a criação de Deus. Vamos falar um pouco sobre as coisas criadas por Deus, para então nós começarmos a abrir a nossa mente a respeito do tamanho do Criador. Para fazer essa medida, nós vamos precisar entender o que é a velocidade da luz. Que distância é essa daí? Velocidade da luz. A luz, para quem não sabe, ela viaja a 300 mil km por segundo. É uma velocidade absurda. A luz, ela dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. Ou seja, é uma velocidade extremamente absurda. Para que nós possamos medir aí um pouco da criação de Deus, das coisas criadas por ele, não precisar dessa unidade de medida aí, a velocidade da luz. O ano-luz, o que é o ano-luz? O ano-luz é a distância percorrida pela luz no período de um ano, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros. A 300 mil km por segundo, em um ano a luz percorre 9,5 trilhões de quilômetros. É muito distante. Vamos citar, por exemplo, a estrela Canis Maior. A estrela Canis Maior é uma estrela que fica a cerca de 4.800 anos-luz da Terra. É uma distância absurda. Se você pegar um avião, você pega lá o seu avião e viaja a 900 km por hora, você levaria cerca de 1.100 anos para percorrer toda essa estrela. Para dar uma volta nessa estrela, você demoraria 1.100 anos. A Via Láctea. A Via Láctea, conhecida como o Caminho do Leite, é onde nós estamos situados. É a galáxia onde a gente está situado. Se você viajasse, tivesse condições de atingir a velocidade da luz, para você atravessar a Via Láctea de ponta a ponta, você ia levar nada mais, nada menos do que 100 mil anos. Isso na velocidade da luz, viajando a 300 mil km por segundo. Ou seja, impossível para nós, na nossa realidade de hoje, para nós seres humanos, conseguir essa façanha e termos esse tempo de idade também, né? De conseguir viajar durante 100 mil anos. Deus, ele é tremendo, Deus é grande. Talvez no início da nossa conversa aqui você teria uma noção, um tamanho na sua mente a respeito de Deus, e vendo um pouco aí do que nós estamos planando, você percebe que Deus ainda é maior do que você imaginava. Em Gênesis 1,16, a Bíblia diz que Deus que criou todas essas coisas. Vou narrar para vocês. Gênesis 1,16 diz assim: Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, de todas essas dimensões que eu acabei de narrar, que eu acabei de dizer, essas estrelas, esses planetas, essas dimensões, tudo isso foi feito por Deus. Então nós começamos aí a pensar um pouquinho no tamanho realmente que Deus é.
No nosso sistema solar, na nossa galáxia, existem bilhões e bilhões de estrelas. E a Bíblia diz no Salmo 147:4 o seguinte: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Dessa quantidade enorme de estrelas, a Bíblia fala que Deus conhece o nome de cada uma delas. Há um erro nos homens chamado idolatria. A idolatria nada mais é do que uma ofensa a Deus, quando a pessoa deixa de adorar o Criador para adorar um ser criado por Ele. A pessoa se dobra, ela dirige as orações para esse ser e acaba ignorando o Criador. É o que a Bíblia diz para nós em Deuteronômio 4:19. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todo o céu. Ou seja, esses seres criados foram repartidos para nos servir, para que nós tenhamos um alimento no tempo certo, para que o sol fizesse a fotossíntese e não para que nós o adorássemos. Sabemos que muitas e muitas religiões acabam adorando estes seres, o que não passa de uma ofensa a Deus, porque todas essas coisas foram criadas por Deus, pelo Criador, para que nos servisse e não para que nós adorássemos. O nosso tamanho para Deus. Em Isaías 40:22 diz assim: é Ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Nós somos tão pequenos, mas tão pequenos que para Deus Ele nos vê como gafanhoto, de tão pequeno. Lógico que essa é uma linguagem figurativa que a Bíblia usa, porém, para as pessoas que se sentem importantes, está aí. Você é muito pequeno, mas muito pequeno. Há alguns anos atrás, os cientistas pegaram uma sonda e lançaram ela no espaço. E após 9 anos desta sonda viajando, tiraram uma foto da Terra. E a foto, a 9 anos de distância, ela nada mais é que um cisco. Isso mesmo. Na nossa galáxia, eles conseguiam ver a Terra como um cisco. Aí, isso daí serve para as pessoas que se sentem importantes, se acham melhor do que as outras. Você, na verdade, é um cisco dentro de outro cisco. Apesar de Deus ser tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, a Bíblia nos traz um relato fantástico em Isaías 57:15, que diz assim: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Meu querido, apesar de Deus ser tão grande, a Bíblia diz que Ele habita com os humildes de espírito, com as pessoas que têm um coração contrito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus habita no coração das pessoas humildes, apesar do Criador fazer coisas tão grandes, coisas tão magníficas, como o sol, como a lua, como a terra. A Bíblia diz que Ele habita no coração de pessoas simples e pessoas humildes. E por fim, eu quero citar para vocês o Salmo 113, versículo 6, que diz o seguinte: o que se inclina para ver o que está no céu e na terra,
Olha que fantástico que diz o Salmo 113, versículo 6. Ele diz nada mais, nada menos que Deus se inclina para ver o que está em cima no céu, o que está na terra. Ou seja, mesmo o céu sendo tão grande como os números que nós trouxemos no início dessa nossa conversa, mesmo o céu sendo tão extenso, a Bíblia diz que ele se encurva para ver. Aí novamente nós trazemos aquela pergunta: qual o tamanho de Deus? Qual será o tamanho? Qual a forma que Deus pode tomar? Alguém pode citar Gênesis, né? Falar, não, Deus é a imagem e semelhança do homem. Mas quando a Bíblia diz imagem e semelhança do homem, ela está dizendo no sentido de raciocínio, no sentido de poder amar, de poder falar, no sentido social. É essa igualdade que nós temos com Deus. Desta forma, Deus não pode ser medido. Deus não tem tamanho. Não conseguimos relatar o tamanho dele. Nós sabemos que ele é maravilhoso, que ele habita no coração das pessoas humildes. Talvez você, antes dessa conversa, tinha em sua mente que você tinha um problema grande para resolver. Mas eu posso te dizer, baseado nas Escrituras Sagradas e baseado na nossa experiência com Deus, que Deus é maior do que qualquer problema.